Patronia, kiu estas en la cielo, via nomo estus sanctificita. Venu via regno, plenumiĝu via volo, kiel en la cielo, kiel ankaŭ sur la tero. Mian panon tagen donu al mi hodiaŭ, kaj pardonu al mi niaj ŝuldoj, kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj. Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malmondo. Tiel Pai Nosso, esperando. Bone, saluto ao tio e Rodeo Niparolos. Hoje nós falaremos, eu já vi que tem a faixa, continua a faixa aqui em cima, nós vamos ter que aguentar essa faixa, eu não sei por que ela aparece. Nós falaremos sobre o autor deste livro aqui, de início, né? Brasília Antologio Poesia. Antologia Poesias Brasileiras. Então, este senhor, que merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, chama-se Valdomiro Lourens, Francisco Valdomiro Lourens. E ele veio para o Brasil ainda jovem, não era espírita, não, ele era espiritualista, né? Mas era esperantista e era um médium de altíssima qualidade, atuava na área de efeitos físicos, bicorporeidade, cura. Fantástica a história dele. Ele foi autor também deste livro chamado Esperanto Sem Mestre. Um livro que eu oriento a vocês que adquiram, se quiserem. E tem esse livro na internet. Eu vou passar para vocês, daqui a pouco, o link para aqueles que estiverem interessados em ter esse livro pela internet. Francisco Valdomiro Lourens nasceu no Reino da Boêmia, que hoje tem outro nome. Foi um esperantista da primeira hora e, sem dúvida, um dos mais talentosos escritores e poetas da nossa língua. Ele aprendeu Esperanto na juventude. Veio para o Brasil no ano de 1893.
com 21 anos. E nessa época, ele já falava e escrevia em 24 idiomas. Imaginem só. Né? Nascido em berço pobre, nunca encontrou facilidades para o estudo. Apesar da vida simples do seu pai, moleiro, aos 17 anos, conhecia todas as línguas eslavas, o latim, o hebraico, o grego. Esse é o endereço eletrônico do livro Esperanto Sem Mestre. Quem não der tempo de copiar hoje, depois vê na gravação, tá bom? Mas esse é o endereço. Se vocês quiserem fotografar, eu estou dando um tempinho para que vocês fotografem aqueles que estiverem interessados. Tá bom? Podemos passar adiante? Na idade adulta, era capaz de comunicar-se em mais de 100 idiomas. Já imaginaram isso? Mais de 100 idiomas. Traduziu livros do sânscrito, hebraico, grego antigo, inglês, francês, italiano, chinês, japonês e árabe. Chegou a transportar uma passagem do Evangelho de João em 70 idiomas, o capítulo 3, versículo 16. Estudou o aramaico, o Volapük, que é quase um precursor do Esperanto, o Tupi-Guarani, o Maia e outros. É interessante que, na época, ele se tornou professor lá no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada São Feliciano, e ele foi convidado pelo presidente da época, Getúlio Vargas, para ser ministro da Educação. E ele recusou, agradeceu, esteve no Rio, agradeceu o honroso convite, mas que ele tinha muito a fazer na escola onde ele ensinava, né? E continuou fazendo o seu trabalho lá. Então, nós vamos ler dois poemas, duas poesias traduzidas por ele, dessa autora, Nene Salvini. Eu vou ler e depois vocês, por favor, repitam. Hiera la pluvo banis al mir laharon, la boscfolion, la fenestron, la domon rectain, dilassis ter parfumon el aere. Vamos repetir, por favor? Hiera la pluvo banis. Taurigo Bonvoli, continuem, por favor. Almi laharon La boscfolion, la fenestron, la domon rectain, dilassis parfumon illa aero. La pluvo lavis visagion miam, kai mian corpon, kai et la animon, mi sentas la guston de pluvo en mi. Ontem, tradução, ontem a chuva me banhou, me molhou. Perdão. Ontem a chuva banhou em mim os cabelos.
as folhas do bosque, as janelas, as casas retas. Ela deixou no ar, ou ela trouxe do ar, o perfume da terra. Quando chove, sentimos aquele cheiro gostoso da terra, né? A chuva lavou o meu rosto e meu corpo, e até a alma. Eu sinto o gosto da chuva em mim. Espero que vocês tenham gostado. Vamos a uma outra poesia. Etudo. Aliás, eu não conhecia essa palavra, etudo. É música verco creita por exercitio. É uma obra musical criada para exercícios. Etudo. La silento del barco nunquissas la nocton tranquillam. La remiloj mortas sur la maro. Ho, ne esti pli ol tiu granda silento. Ripeto bom volo. La silento del barcoj nunquissas la nocton tranquila. La remiloj mortas sur la maro. Ho, ne esti pli ol tiu granda silento. O silêncio dos barcos agora beija a noite tranquila. Os remos morrem sobre o mar. Oh, não há mais do que este grande silêncio. Uma bela poesia, duas belas poesias, né? Eu quis trazer para vocês, na tradução do Valdomiro Lorenz, e aconselho que entrem naquele endereço eletrônico e baixem o PDF gratuito do livro Esperanto Sem Mestre, que é um excelente livro para quem está estudando o Esperanto. Se depois vocês quiserem, eu mostro outra vez o endereço eletrônico. Bom, tem algum dicionário? Dicionário, eu passei alguns para vocês. Eu posso, na próxima aula... Nessa plataforma tem algum? Em qual plataforma? Nessa da FEB, será que tem? Não, da FEB não tem, gratuito não, mas existem alguns dicionários que eu posso lhe passar o endereço eletrônico. Só que na próxima aula eu vou ter que ir a uma outra aula em que eu coloquei. De cabeça Obrigado. Eu não sei o endereço eletrônico. Né? Tem de Esperanto, se você colocar na internet Túlio Flores, é um dicionário que você vai achar. Dicionário Túlio Flores. Não precisa nem ter o endereço eletrônico. Ele vai aparecer no Google, se você colocar dicionário Túlio Flores. Esse é um. Existem Obrigado. Outros. Tem alguns outros. Obrigado. Bonantaro, professor. Bonantaro a todos. Bonantaro. Parolas. Dalva. Dalva. Salutam. Bonantaro. Salutam. Sexto bom vendo. Bom, nós estávamos falando sobre pronomes possessivos. E eu quero mostrar para vocês um detalhe nos pronomes possessivos. Em português, dizemos, por exemplo, minha casa. Pronome possessivo da primeira pessoa, do singular,
minha, meu, minha, né? Meu carro, minha casa, meu relógio, minha mão, minha cabeça, meu pé. Então, meu, minha. Em Esperanto, mia domo. Minha casa, mia domo. Quando passamos em português para o plural, nós temos minhas casas. Nós levamos para o plural, não é? Minhas casas. Em Esperanto, miaj domoj. A mesma coisa. Então, como se age em Esperanto, também, em português, se age também em Esperanto. Tanto o pronome quanto o objeto possuído vão para o plural. Sua casa, a casa de você, sua casa, a casa de você, segunda pessoa do singular, em português, sua casa, em Esperanto, via domo. Vem do pronome pessoal, vi. Né? Vi, pronome possessivo, via, a sua casa. Quando passamos para o plural, em português, suas casas. Em Esperanto, viaj domoj. Da mesma forma que em português. Até aí, tudo bem. Quando passamos para a terceira pessoa, eu digo assim, a casa dele. Em Esperanto, nós permanecemos com a mesma, apesar de em português ter mudado, vocês percebam, minha casa, sua casa, casa dele. Em Esperanto, nós continuamos mia domo, via domo, lia domo. Quando passamos para o plural, casas dele. Ele tem mais de uma casa, que no caso tem duas casas. Casas dele, do Antônio, do Manel, do José, de quem quer que seja. Né? Em Esperanto, como o Esperanto é regular, ele não vai acontecer no Esperanto o que acontece em português. Essa mudança. Vocês percebam que o pronome continuou sem acompanhar o substantivo. Em Esperanto, vai acompanhar. Liaj domoj, casas dele, liaj domoj. Aí você vai me perguntar, então, casas deles? Não, porque o plural de lia não é liaj. O pronome de lia, nós vamos ver quando formos para a terceira pessoa do plural, que é lia. Então, isso aqui, esse J aqui, não significa que seja deles. Liaj domoj é casas dele, e não casas deles. Compreendeu, Hegel? Hein, Hegel? Você que está começando Não, essa parte eu não peguei, professor. Eu até ia pedir para o Também senhor. não. Também não, porque para mim, casa, não entendi. Quem está falando? Dele seria Carmen. Casas dele seria Lia domoj. O Lia não conjugaria no plural. Eu não entendi. Eu pensei isso aí também. Em português, esse é o problema, porque o português ele não é uma língua regular. Quem mudou foi o português. O Esperanto continuou o mesmo. Miaj domoj, viaj domoj, liaj domoj. Esse J aqui está concordando com o substantivo. Em português, o adjetivo, porque esses pronomes possessivos também são adjetivos. E uma das regras é que o adjetivo ele combina, ele segue o substantivo.
Então, se o substantivo vai para o plural, ele aqui também recebe isso, sendo que isso não quer dizer deles, quer dizer dele. Vocês vão entender quando chegarmos na terceira pessoa, porque o plural de lia, o plural de li é ile, e o plural de lia é ilia. Vamos lá, vamos voltar. Plural de li, plural de ele, plural eles, plural de li, ile, ile. O que faz o plural é a palavra ile, que demonstra o plural em Esperanto da terceira pessoa é ile. Nós temos, na terceira pessoa do singular, nós temos li, xi, di. Concordam? Li, ele, xi, ela, di, ele, ela, neutro. O plural representativo desses três é ile. Que falta faz o quadro, hein, Carmen? Que falta faz o quadro, né? Eu estou aqui com os dedos escrevendo aqui no ar e vocês não enxergam, né? Não, mas eu entendi. Não consigo... Eu precisava pedir ao Valdomiro Loures para me ajudar a materializar aqui um quadro. Né? Mas as suas mãos ficou bem o quadro, deu para ver bem. Então, nós temos o li, o xi e o di. Três pessoas três pronomes singular. Quando eu passo isso para o plural, por exemplo, li estas homo, ele é li estas viro, ele é um homem. Xi estas virino, ela é uma mulher. Di estas besto, ele é um animal. Quando eu passo isso para o plural, li estas viro, ili estas viroi, ili estas viro. O substantivo foi para o plural, homem, homens, e o pronome também. Só que o pronome de li é ili, e não li, não botando um J. Não se forma o plural do pronome. O pronome do plural não é formado com acréscimo da letra J. O plural de mi, por exemplo, é ni. Eu, plural, nós. Eu, plural, pronome da primeira pessoa no singular, ni, pronome da segunda pessoa, da primeira pessoa no plural. Assim também na terceira pessoa acontece a mesma coisa. Então aqui, esse pronome aqui, o liai, ele é pronome possessivo da terceira pessoa do singular. Tá bom? Vamos lá. Se fosse do plural, então poderia ser ili domoi. Casas deles. Nós vamos chegar lá. No próximo quadro, nós vamos passar aqui por ele, ela e ele, ela neutro e vamos chegar lá no terceiro. Tá bom? Então, a casa dela. Acontece a mesma coisa. Xia, domo. Tá? Xia. Casas dela. Xiai, domo. O mesmo, a mesma temática do pronome anterior. O outro. Aí eu não vou botar a casa, né? Porque o cachorro não comprou uma casa, mas ele tem orelha, né? Então, a orelha dele ou dela, né? Porque no neutro, ele ou ela, né? Então, orelha dele ou dela. Dia, orelo. Dia, orelo. A orelha dele ou dela, depende se é uma cadela dela, se é um cão dele. Quando passamos para o plural, em português, orelhas deles ou delas. Em Esperanto, segue a mesma ideia. Diai, oreloi. Então, aqui não está no plural, isso aqui está representado por isso aqui, né? Está se referindo a isso aqui. Tá?
mas aqui não são várias pessoas. Aqui é uma única pessoa. Aqui é uma única pessoa. E aqui é um único ser. Aqui são mais de uma orelha, aqui são mais de uma casa e aqui são mais de uma casa. Por isso, a gente coloca aqui o plural, tá? Então, vamos agora a outra página, qualquer coisa a gente volta a essa. Agora vamos ao segunda pessoa do plural, nossa casa. Em Esperanto, nia domo. Nossas casas. Em Esperanto, nia domo. Novamente, o português volta ao normal. O Esperanto não mudou nada, continua a mesma coisa. O português voltou ao normal. Mia domo, via domo, nia domo. Em português, minhas casas, suas casas, nossas casas. Agora sim, nós vamos para a terceira pessoa do plural, aquela que é plural de Ilia, de Lia, de Chia e de Dia. Vamos lá. Ilia domo, a casa deles. Ilia domo. Entendeu, Hegel? Entendeu? Sim, Ilia domo. Exato. Quando passamos para o plural, as casas deles. Em Esperanto, agora vamos também, porque agora não é mais eles, são eles. Então, Ilia e Domoi. E foi para o plural porque o substantivo foi para o plural. Tá? Enquanto aqui o substantivo estava no singular, aqui estava no plural, né? Apesar de ser uma casa só. Mas os possuidores são eles. 2, 3, 4. Não, o casal, por exemplo, são 2 pessoas. Então, Ilia domo, a casa deles. Tá? Ilia domo. Isso aí precisa ser feito. Eu quero pedir a vocês que façam frases e mandem pelo meu e-mail, para que eu possa corrigir com Ilia, com Lia, com Chia, trabalhinho para durante a semana, por favor. Tá? Faça umas 5 ou 6 ou 10, quem quiser fazer 50 pode fazer, mas 5 ou 6 já dá para ver bem, tá bom? Então, mas vem que o Esperanto é hein? Generoso. Né? Quem está falando? Não há restrição. Sim. É generoso. Ótimo. Agora vamos ao dia, né? A tromba dos elefantes. Tá? A tromba deles. A tromba dos elefantes. A tromba deles. E como é que vai ficar esperando? Ilia, rostro. Ilia, rostro. Tá? A tromba deles. Deles é Ilia. Isso aqui já é deles. Tá? Quando eu passar para o plural, as trombas deles. Pois não? Pode falar, Carlos. Esse R vibrado é rostro. Rostro. Tá, é na ponta da língua, né? Isso. Rostro. Yes. Perfeito. Obrigada. As trombas violar vibrante. deles. Hã? Violar vibrante. Yes. As trombas deles. Iliai rostroi. Iliai rostroi. Então, essa é uma visão geral. Eu aconselho que, quando vocês forem fazer as frases, olhem o vídeo, vocês vão ter o vídeo na mão, vejam o vídeo e tirem as suas próprias dúvidas, e eu tenho certeza que, sejam quais forem as frases, ao menos nessa situação, vocês não vão errar.
Olhando o vídeo, vocês não vão errar. Tenho certeza. Ou fazer até sem olhar. Mas, se tiverem alguma dúvida... Então, agora nós vamos a alguns exemplos. Quer falar? Professor, posso testar alguma coisa nessa palavra agora? Pode, com certeza. Vamos supor, a frase que eu pensei o remo dele. Certo. Remo deles. Ilia... Deles ou dele? Deles ou dele? Ilia Remiloi. Remilo, né? Remilo. E aí agora... Ilia, Remilo. Se é um agora, só, isso. O remo é um só e os donos, os proprietários, são dois, Ilia, Remilo. Trebone. E se for as trombas deles, os remos deles seria Iliai Remilois. Remiloi. Manter um final igual, né? Exatamente. Esperanto, ele é faltou minha palavra. Singular e o plural ficou igual. Regular. Regular, né? A palavra é regular. Então, já fiz o meu tema. Ótimo. Mas pode escrever outros, você faz o exercício, porque essa é uma questão que muitas pessoas erram, porque é natural. O Esperanto é diferente do português, é natural. É igual o acusativo, é uma coisa que a gente pega com o tempo. Tá? Então, agora nós vamos a alguns exemplos. O Saulo, eu gostaria que, se possível, você me avisasse quando estivesse na hora, tá? Por favor. Faltando 2 minutos, que aí eu me concentro. Ok. Tá bom? Obrigado. Então, nós vamos agora ao CIA, que é a grande jogada que Zamenhof usa, a grande jogada de mestre que ele tem para mostrar uma coisa bem regular mesmo. Então, reflexiva pronomo usata nur por la tria persono, kai representanta la subjecton de la laste exprimita ago. Então, pronome reflexivo usado somente para a terceira pessoa. Ele substitui o lia, o chia, o dia e o ilia. Então, os 3 singulares e o plural, da terceira pessoa. Kai representanta la subjectum, e representando o sujeito de la lasta exprimita ago, da última ação expressa na frase, é claro, né? Porque às vezes nós temos mais de uma ação, né? Laste é advérbio? Laste é advérbio. Obrigada. Tá? Então, aqui nós temos aquele onde nós paramos na semana passada. Só pegar, por favor, só para repetir, eu estou notando a tradução pronome reflexivo. Usado somente para a terceira pessoa. Tá? E aí, acrescentando, singular ou plural. Tá? Certo. Não Obrigado. está escrito aí. E representando o sujeito da última ação, né? Expressa, da última ação expressa. No caso, expressa na frase. Está suprimido aí. Né? Então, aí nós paramos nessa figura. Então, la viro banas la propran corpum. Tá? La propran corpum. Ele está dando banho no seu próprio corpo. Então, nós dizemos, ao invés de nós dizermos libanas lin, que seria o natural, né, da nossa, se nós usássemos o português, libanas lin. Eu digo mibanas min, vibanas lin, o natural seria que eu dissesse libanas lin. Mas aí eu não digo isso, porque se eu disser libanas lin,
eu estou dizendo que um homem está dando banho em outro homem. E aí eu dei o exemplo do enfermeiro dando banho no doente, né? Aí deixa de ser reflexivo, né? Deixaria de ser reflexivo se eu usasse lim. É reflexivo o sim. Então, libanas, sim. Eu repito, bom, libanas, sim. Libanas, sim. Ele se banha, né? Ele toma banho, né? La persona pronomo sim relatas ao subjecto, la persona pronomo sim relatas ao subjecto li, tá? Estas lá são a pessoa. Sim. Posso falar de novo? Posso falar de novo? Pode. A gente tem a tendência a dizer banas, mas em Esperanto é libanas, sim. É banas, banas, né? Não tem banana, esse banana, banas. Banana. Essa lá sama persona, tá bom? Essa lá é a mesma pessoa. Tanto o sim quanto o li está se referindo à mesma pessoa. Laviro, banas, siam, corpo. Tá? Aqui nós temos um gato e um cachorro. Difícil ver um gato e um cachorro tomando banho junto, mas vamos lá. O papel aceita tudo. La rundo, cai la cato, banas, la propra in corpo. Eu repito, bom vôlei. Então, ele, olha só, o plural de, né? Ele, de mais de, ele. De lacato, de larundo. De mais de plus de, ele. Então, quando nós temos dois animais, ele. Duas pessoas do sexo masculino, ele. Duas pessoas do sexo feminino, ele. Dois objetos, duas cadeiras, ele. Duas mesas, ele. Dois computadores, ele. Tá? Ele é o pronome da terceira pessoa. Lare, ele, banas, sim. La reflexiva pronomo sim relatas ao subjecto, ele, subjecto, sujeito, reflexiva pronomo sim. Esta la samai persona, ele, banas, sia in corpo. Tá? Queria copiar, Heigo? Já tirei foto. Já tirei foto. Obrigado. Já tirou? Tá, obrigado. Então, agora, para nós exercitar. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar a frase. Tem uma tarjeta. Tem uma barra na frente. Nem eu enxergo também. Lavirino, vides, pontinho, pontinho, filon, quiam liludes futbalon. A mulher viu seu filho, quando ele jogava futebol. Então, qual o pronome eu devo usar aí antes de filho? É o seu filho, filho dela. É terceira pessoa. Não é o li? Eu devo usar cia, cia, chia, chia, lia ou liam. Liam. Olha só. Qual é o sujeito dessa frase? Lavirino. Lavirino. O filho é de quem? Ela. Então, olha só. Está se referindo a ela, está ligado a ela, né? Ao sujeito. E é terceira pessoa. Se está ligado a ela, está se referindo a ela, é o filho dela, então vai ser Siam. Está certo. Tá? Siam. Lavirino, vides. Se eu disser assim, Lavirino vides Siam filon, significa que ela viu o
filho de uma amiga, de uma outra mulher, de uma outra pessoa, não o filho dela. Se eu disser Liam, Lavirino vides Liam Philon, significa que ela viu um filho de um homem que ela conhece, de um outro homem, pode ser qualquer pessoa, qualquer homem, né? Ela não está falando sobre ela. Tá? Então, por quê? Porque o sujeito da frase é Lavirino. Espera aí. O sujeito é Lavirino. O Cia está ligado a Lavirino. Tá? Agora, nessa frase. Lila estas amiquino de Maria. Lila estas amiquino de Maria. Lila é amiga de Maria. Lila escreves. Lila escreveu mensagem, uma mensagem, ao patro de Lila, patro dela mesmo. Nós temos aqui nessa frase, qual é o sujeito dessa primeira frase? Lila. E nessa frase? Lila escreves. Qual é o sujeito dessa frase? Lila também. Lila também. Quer dizer, na realidade, aqui nós estamos vendo só uma frase. Eu coloquei a outra só para dar uma ideia, né? Mas, na realidade, nós estamos vendo só uma frase. Só essa frase aqui. Né? Então, o que eu devo colocar aqui? Ele escreveu o pai dela. O pai é dela. É dela. É terceira pessoa, é. Aqui está aqui, ó, pátrio de Lila. Mas então seria a mesma coisa que a anterior. Cia. Exatamente, a mesma coisa da anterior. É Cia, tá? Só não tem o acusativo. Que não está no acusativo. Exatamente, porque aqui nós temos uma preposição. Quem escreve alguma coisa, o acusativo aqui, o objeto direto aqui, é a mensagem para alguém. Eu ia botar o sim, eu ia fazer o sim. Eu achei que era o sim. Mas aí, porque aqui o objeto direto da frase Lila escreveu uma mensagem, a mensagem é que é o objeto direto. Para quem? Para o pai dela. Tá? 1 minuto. 1 minuto? Puxa, muito obrigado. Então, nós vamos ver a última frase e vamos continuar nesse tema semana que vem. Vocês desculpem, mas... Tá? Lila estas amiquino de Maria. Lila escreves mensagem ao patro de Maria. Agora já o pai não é mais de Lila. É do amigo. Hã? Já é outra pessoa. É Lia. Lia é um homem. Ela está escrevendo para o pai de Maria. Tá. Sim, o pai dela. Pai da Maria é... Vamos lá. Chia Patro. Chia. É o pai de uma outra mulher. Lila, sujeito, escreveu uma mensagem para alguém, para o pai de alguém que não é o pai dela. É o pai da Maria, uma outra mulher. Chia. Nós vamos ver... esse quadro aqui, eu vou começar semana que vem nesse quadro aqui. Vamos ver ele outra vez. Tá bom? Eu acho que isso aí a gente podia dar uma reforçadinha, né, professor? Isso. Semana que vem. A semana que vem a gente vai ver. Muito obrigado. Obrigada a você. A todos. Muito obrigado, professor. Um abraço. Danke. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Eu acho que eu saí do... Boa tarde, Jaelina. Tchau. Aula passada eu senti falta do Patronia. Saulo? Yes. ¿Tú me estás castigando? Yes. Ricomenzo. Quel che da simple vorto e pri
la tria persono pronomoi. Ni povas simple diri al ni mem. La pluralo de ĝi estas ili. La pluralo de li estas ili. La pluralo de ŝi estas ili. Pri la pronomo si. Ĉiam kiam persono aŭ afero agas sur si mem aŭ rilate al si mem, la pronomo estos la reflexiva pronomo. Kaj estas afero ege grava. Bonvolu ĉeestu la proksiman lecionon, ĉar tiaj pronomoj estas vere ege gravaj. La Evangelio laŭ Espiritismo, capítulo 1, parte, parcialmente, número 8, parte, parcialmente. Mi ne venis por detrui la legion. Estas la titolo de la capítulo. Cunigio de la scienzo cum la religio. Gravega afero. La tempo venis, kiam Ĉu ni povas daŭrigi? Já está com papel? Yes. La tempo venis, kiam la instruoj de la Kristo devas esti kompletigitaj. Kiam la vualo intence ĵetita sur iuj partojn de tiu instruado devas esti levita. Chegou o tempo em que os ensinos do Cristo devem ser completados. Quando o véu deliberadamente lançado sobre algumas partes desse ensino deve ser levantado. Kiam la scienco cessante esti exclusive materialisma devas kuncalculi la spiritan elementon, kaj kiam la religio ne plu malatentos la organicajn kaj neŝanĝeblajn leĝojn de la materio. Quando a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve considerar o elemento espiritual, e quando a religião não mais desconsiderar as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Por gentileza, observem que ao final de cada um desses pequenos trechos, há um ponto e vírgula. Eles são o mesmo texto. Não é? Então, está tudo ligado às três primeiras palavras lá do item 8.3. La tempo venis. Veio o tempo de quê? Dessas coisas que estão sendo ditas aí abaixo. Nun, tiuj du fortoj, scienco kaj religio, helpante unu alian, kaj marŝante interkonsente, donos unu la alian sian apogon. Tiam la religio ne plu ricevante la contraŭdiron de la scienco, akiros neskueban potencon, ĉar ĝi estos en akordo kun la racio, kaj oni ne povos kontraŭmeti al ĝi la nerezisteblan logikon de la faktoj. Agora, essas duas forças, ciência e religião, ajudando-se mutuamente e marchando em acordo, darão apoio uma à outra. Então, a religião, não recebendo mais a contradição da ciência, adquirirá um poder inabalável, pois estará em acordo com a razão e não lhe poderá opor a irresistível lógica dos fatos. Temos aí alguma coisa de enorme importância do ponto de vista espírita, mas também do ponto de vista esperantista. Observem, por exemplo,
a forma de construção. O que significa uma tradução livre? Nós precisamos perseguir a possibilidade da tradução livre, porque ela é, desde que haja honestidade de propósito. Essa é uma frase da qual César e eu gostamos muito, né, César? Lá da caserna. Honestidade de propósito. Verdade. Então, observem, lá tempo venis. O que é que eu tenho ali, letra a letra? Eu tenho tempo vem. Mas vejam o que escreveu o tradutor. Chegou o tempo. Essa é uma expressão clara em língua portuguesa. E, portanto, quem traduzir do Esperanto para o português poderá utilizá-la. Não somente ela, outras possibilidades existem. Alguém poderia dizer, por exemplo, numa conversação coloquial, já é hora. Daria no mesmo. Nós precisamos perseguir a possibilidade da tradução livre, porque ela é, desde que haja honestidade de propósito, mais segura, muito mais segura do que a tradução literal, do que a tradução técnica, que pode, às vezes, ir ao absurdo. Às vezes, a impossibilidade de se traduzir de uma língua para outra é contornada com a tradução livre. Diz a mesma coisa de maneira absolutamente diferente. Nós tivemos um exemplo hoje. Liai não é sinônimo de Ilia. Esse é um ponto interessante, porque as línguas têm suas características diferentes. Algumas delas, no início do aprendizado, chegam mesmo a incomodar, sem dúvida nenhuma. Isso é natural. Mas a tradução livre é importante. Deixe-me ver aqui uma outra curiosidade. Observem no 8.5 vermelho. Num tiui do fortoi, scientia kai religio, helpante uno alia. É comum se dizer em Esperanto, helpante uno la alia, ajudando um ou outro, mas não é necessário. Helpante uno alia. Então, nós temos em Esperanto ajudando um outro, sem risco, porque tem um acusativo no alia, sem risco de entendimento. É o uno que está ajudando o alia, né? Fica tudo muito claro. Entretanto, é algo diferente do que se faz, do que se costuma fazer em língua portuguesa. E uma observação de grande importância também, mas dessa vez, ao final do 8.5 vermelho, audi la nerresistiblam logicon de la facto, a irresistível lógica dos fatos. É algo que os religiosos todos, espero não ofender os de outros segmentos dizendo isso, mas os religiosos todos, não devem se esquecer. Alguns segmentos religiosos usam mesmo a prática de questionar a lógica dos fatos com intenções inconfessáveis. Nós precisamos, para legitimar a religião, a atividade religiosa, legitimar a caridade, legitimar o serviço nas fileiras de Jesus, compreender que tão forte, desculpem, errei, que muito mais forte que os ensinos de Jesus são as leis naturais, porque foram criadas por Deus. O que nós não sabemos, não conhecemos, mas é uma força, é a força primária. Ho potentia sem corpo mistério. Ó potente mistério incorpóreo, disse Zamenhof na sua prece. Então, nós não podemos trabalhar desprezando a lógica dos fatos.
Por essa razão, a religião deve imenso respeito à ciência, e a ciência, por ser um esforço legítimo de crescimento da criatura humana a prol de si mesma, a prol dos outros, dos semelhantes, deve também enorme respeito à religião. Não para burlar práticas sadias, necessárias da ciência, como, por exemplo, as técnicas de pesquisa. Eu não posso afirmar que alguma coisa é lei natural, é verdade, porque ocorreu uma vez no laboratório. Eu preciso da repetibilidade. Eu preciso da igualdade conceitual de fatos, de observações, para um dia escrever um trabalho técnico e dizer que descobri alguma coisa ou que melhorei alguma coisa. Esse é um ponto da maior importância. Dedique à ciência irrestrito respeito à religião. Dedique à religião irrestrito respeito à ciência, uma compreendendo o que a outra de fato é. Uma falível, porque obra nossa, obra dos homens. Outra perfeita, porque calcada, ou quando calcada, nos ensinamentos de Jesus e nas leis naturais criadas por Deus. Vamos à nossa prece de encerramento. Ho potenza sem culpa mistero, rodia alvi ni predias. Unue tancante pro la cutima cae senchesa helpo. Due, petante char ni ciam petas. La daurigon de tian helpon. Porque ni povo progressi, porque ni povo cresci, porque ni povo atingi la celon de vi indicata. Amen.